Agora, eu disse que eu já posso oficialmente entrar pro grupo, porque eu tô combinando. Não é, meninos? Isso aí. Claro. Né? Claro. E olha, gente, não foi combinado. Estou aqui também de pretinho básico. Eu quero muito poder apresentar para você que está em casa o projeto do qual os meninos fazem parte. É um trabalho incrível. Vou apresentá-los individualmente, agradecendo a presença do grande responsável por tudo isso, Rafael Ripp, obrigada pela gentileza da participação e parabéns pela sua iniciativa, muito nobre. Muito obrigado, a gente agradece a participação do seu programa, obrigado mesmo. Também quero agradecer o Matheus Souza, vamos ver se eu consigo anotar direitinho, né, meninos? O Danilo Dantas, o Kaique Silva e, por último, mas não menos importante, talentoso, Edivaldo Guedes. Obrigada, viu? Um prazer, estou muito honrada em ter vocês aqui. O Rafael, gente, ele tem um projeto muito legal que a gente vai, inclusive, mostrar, temos vários vídeos, em batucadores. Para começar, Rafa, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como é que surgiu esse projeto e como ele acontece. Bom, o projeto surgiu em 2003, eu sou professor de artes de uma escola pública chamada Professor Flamínio Fávero. E quando eu me formei, eu queria exercer a minha profissão com tudo que ela tem na minha formação, né? Principalmente o ensino de música, porque eu fiz faculdade de artes com habilitação em música. E quando eu cheguei na escola pública para trabalhar, eu me deparei com várias dificuldades para poder desenvolver o trabalho, como a falta de espaço e também porque não tem instrumentos musicais. Então a gente começou, eu ofereci para a escola ficar um pouquinho a mais do meu expediente, eu saía às 11h30 da manhã, ficar até 1h da tarde com as crianças que quisessem aprender música das minhas turmas. E aí a gente começou com 4 alunos em 2003, 2004 foi mais um pouquinho e a partir daí, 2005 em diante, a gente começou a trabalhar com uma faixa de 20 a 30 alunos. Chegou até 80 alunos, na verdade, mas as salas não comportavam, né? Então a gente começou a limitar o número de participantes, não por uma seleção, mas por as crianças que se identificavam mais acabavam ficando, as outras, enfim, né, tinham a opção de fazer aula de música. E a gente começou a tocar com percussão corporal. A percussão corporal não exigia nenhum instrumento, então começamos a fazer toques básicos de percussão corporal. Podemos fazer um pouquinho aqui? Claro, de percussão podemos. corporal? Pode Pode ser? ser? Vamos lá? 3, 3. Gente, isso deve ser muito difícil. Não é guardar essa ordem? É questão de treino. Tem que treinar bastante. Muito. E aí, conseguiu? É numa escola, você começou, é Zona Norte de São Zona Paulo, Norte de né? São Paulo, na Beijo para Brasilândia. todos de São Paulo que nos acompanham. Abração pra galera do Vista Alegre, de São Maria, que acompanha o programa. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Então, e aí a gente começou, achou essa possibilidade, inspirado por grupos como o Barbatux, o Stomp, que é um grupo em inglês, o próprio Hermeto Pascoal, o Acti aqui do Brasil. Eu vi que eles usavam sucatas para tocar e aí a gente começou a agregar um monte de tipo de começamos com latinha de refrigerante. Chegou no ponto que eu queria. E aí foi Esse colocando. trabalho é muito incrível. A gente tem um quadro de artesanato aqui e semanalmente a gente traz pelo menos uma dica de reuso criativo, né? A gente usa esse termo. Como a gente pode reaproveitar alguns materiais para o artesanato e para criar e dar novas funções a um objeto. E vocês têm tudo a ver com o nosso quadro de artesanato e com a proposta do nosso programa. Primeiro, porque é um projeto que ajuda a resgatar a dignidade, né? A resgatar Totalmente. o ser humano. É um projeto que tem essa preocupação do reuso criativo. Então, a gente, às vezes, acaba descartando material que pode ser aproveitado de diversas formas, brilhantemente, inclusive. E aí, mais uma vez, eu quero parabenizar essa iniciativa. Obrigado. E aí, eu fiquei sabendo, inclusive, que a gente não conseguiu trazer alguns instrumentos pelo espaço. São grandes, né?
Porque mesmo para a gente tocar, a gente toca com latinhas, toca com lápis, a gente precisa montar um espaço para a gente. A gente acabou agregando também ao nosso trabalho os jogos teatrais. Jogos teatrais, assim, são práticas teatrais para pessoas que não fizeram teatro necessariamente, né? Tem um autor chamado Augusto Boal, que tem um livro bastante famoso que se chama Jogos para Atores e Não Atores. E a partir desse livro, que foi um dos principais dentro da minha formação, a gente começou a aplicar também esse sistema de... A percussão corporal exigia muito do corpo. Então, como ir além disso? Se movimentar tocando, interagir, brincar, jogar. Porque para a criança é muito importante que seja lúdico, que seja gostoso, né? Poder fazer a música sem aquele compromisso de, eu preciso estudar. Não, chega lá, vamos se divertir, vamos brincar. Então, eu fui agregando esses jogos teatrais, principalmente do Augusto Boal, entre outros, né? A Olga Reverbel, Viola Spolin. E isso começou a dar uma nova cara para as nossas músicas. Então, a sucata, junto com o jogo teatral, começou a virar uma performance. Foi assim que criou este grupo, por exemplo, que hoje faz um show a partir dos exercícios que a gente desenvolvia na sala de aula, né? Nós temos um vídeo com algumas imagens, eu quero até mostrar para vocês esse momento e também já comunicar de antemão. A nossa produção já está conversando com os meninos, porque eu quero que eles voltem numa outra oportunidade. Até final do ano, quero reencontrá-los, tá bom? E aí a gente, inclusive, muda o nosso cenário, nós vamos adaptar, a gente vai sair aqui desse estúdio, a gente vai lá para o nosso auditório, a gente vai para o jardim, vai para a praça, não sei. Nós vamos para algum lugar, nós vamos definir isso para eu poder receber todo o grupo com todos esses instrumentos para a gente fazer um programa especial com vocês. Combinado? Combinado. Tá? A gente vai marcar, vai fazer um bem bolado, a produção tá resolvendo. Já prepara nesse dia, viu, Wilson? Um lanchinho pros meninos, que eu quero fazer né? Tem que ter, né? Tem que ter uns comes e bebes, né? Tragam toda a trupe, todos os instrumentos. A gente vai fazer até o final de ano aí um programa muito especial. Faço questão de mostrar mais o trabalho deles. Mas pra gente já ter aquele aperitivo, aquele gostinho de quero mais, dá só uma olhada, gente, nessas imagens. Estava comentando com os meninos, não tem como ficar parada, né? Tipo, indiferente. Pelo menos o pezinho ou o ombrinho tá assim, né? Chacoalhando. Ô, Rafa, fala um pouquinho pra mim, como é que essa relação sua, dos meninos, com a família, com a escola... Eu acredito muito nesse poder da arte, no poder da música, no próprio poder do esporte, ajudando, inclusive, todos os nichos, né? Então, eu percebo aqui, acredito muito que os meninos, diante desse projeto, possam melhorar mesmo o desempenho dentro da sala de aula, a relação com a família, com os amigos, porque são noções, né, que a própria música passa, que a gente acaba usando em todas as áreas da vida, né? Com certeza. Acho que um dos principais pilares do nosso trabalho é o trabalho da disciplina, do treinamento focado, do foco, da concentração, né? As escolas,
o aluno na escola, junto com os amigos deles, tem aquela coisa de querer brincar o tempo todo, de falar o tempo todo, mas principalmente de se expressar o tempo todo, né? Uma grande parte da indisciplina está ligado ao fato do aluno ficar muito quieto lá na sala, sentado um atrás do outro, ter que fazer silêncio o tempo todo, né? Então, dentro de um processo musical, ele pode colocar isso para fora através do instrumento e também pelo relacionamento que ele desenvolve dentro do grupo. O que as mães te relatam? Olha, as mães desses daqui que já estão há muito tempo comigo adoram o trabalho, apoiam muito e falam muito da mudança deles como de jovem para adulto, né? A transição. Exatamente. E o comportamento dentro de casa. Mas a gente também tem alguns relatos de crianças que nem obedeciam, assim, sabe? E passam a respeitar os pais um pouco mais, porque eles começam a perceber que a disciplina em si começa a dar resultado e trazer para ele o palco, o foco, a atenção de todos. Então, dentro da casa dele, ele passa a escutar melhor e também a palavra dele passa a ter um valor maior dentro daquilo, porque ele formula melhor aquilo que ele vai falar a partir do momento que ele para, pensa, que ele é obrigado a fazer isso o tempo todo num processo de aprendizado musical ou teatral, parar, pensar, peraí, o que eu vou falar, né? Eu vou entrar em cena, eu falo qualquer coisa em cena? Né? Não, eu tenho que falar aquilo que eu ensaiei, aquilo que eu pensei. Então, esses exercícios, eles são lentos, o processo é bem lento de modificação, mas o que eu tenho mais notado assim é o respeito mútuo que um jovem começa a ter pelo outro, né? Essa questão de você ficar muito, até agressivo, né? Querer gritar, aparecer. Eu acho que todos nós temos uma questão de precisar de atenção, de ser escutado, de fato, ser né? ouvido. E de ser ouvido, né? E a criança tem muito isso, o bebê tem isso, né? Ele descobre que chorar, ele consegue alguma coisa, ele chora o tempo todo e se você dá muita atenção também, acaba até sendo um pouco prejudicial, né? Tem que também saber, a mãe entende bem isso, né? E a gente no papel de professor acaba tendo essa parte também de sacar quando é a mãe, quando não é, e quando é desenvolvimento e quando não é, e por aí vai, né? Onde vocês fazem as apresentações de vocês? Olha, a gente tem um número de rua que a gente faz todos os domingos na Avenida Paulista, na altura do número 400. E fazemos também muito empresas e toda semana a gente faz uma escola pública ou um hospital ou uma creche, que a gente chama de apresentações beneficentes. Então, a gente, inclusive esse ano a gente já fechou a agenda, até o final de dezembro, todas as semanas a gente vai estar em algum lugar que não tem recurso para levar qualquer tipo de produção artística. Então a gente vai a esse lugar, mostra para a escola inteira, coloca todas as crianças no pátio e todos assistem, não só como forma de entretenimento, mas também de conscientização do que é possível fazer com muito pouco. Você comentou com a gente, começou reaproveitando, reciclando latinhas e hoje outros materiais, de repente até inusitados, que a gente nem imagina e vocês usam na produção dos instrumentos musicais. Exatamente. A gente tem colher de sopa, latas de refrigerante, canos de PVC usamos muito, conduítes de fio, a gente afina esses conduítes, a gente faz até um instrumento chamado metalotubos, que ele é um metalofone feito com o tubo de conduíte. Temos garrafas PET, a gente enche elas de ar, afina elas, garrafas de vidro, temos um pouquinho de tudo, né? Lápis vidro, de escrever, baldes, cabos de vassoura, pedaços de madeirinha, enfim, carteiras de sala de aula velha, pedaços de ferro. Nossa, percussão, a gente tem muita coisa, tampas de balde. Vocês olham para aquele descarte, para aquele lixo, entre aspas, com um olhar diferente, vendo ali uma possibilidade de um som, de um instrumento. Edivaldo, vamos para a outra ponta? O que você mais gosta desse projeto? O que te dá mais satisfação? Fala assim, Tati, eu adoro quando chega esse momento, ou eu adoro quando acontece isso. Eu acho que quando vê a pessoa sorrindo pelo resultado do nosso trabalho. Tipo, nas apresentações, as pessoas assistindo. Sim, que aí eu vejo que ela, gostou muito e meio que se sentiu inspirada em alguma coisa e vem agradecer a gente. Aí eu fico, muito feliz. E deve ficar mesmo, viu? Porque é algo que toca a gente, né? Dentro, alma, coração. E você, Kaique? Você? O que você mais gosta disso? O que eu mais gosto é que nem o Edivaldo, quando eu vejo a alegria nas pessoas ao ver a gente tocar.
Eu também fico muito feliz, que eu tô tocando, é claro. Assim, mas é isso mesmo, é a alegria das pessoas. Quando vê a gente chegando, aí muitas olham e vê o que eles vão fazer com aquilo. Aí quando a gente começa a tocar, eles veem, nossa, mano, que incrível, Uau, né? incrível. E fico muito feliz. Aí, a alegria das crianças, dos próprios adultos também, com ver a gente tocar. Danilo, você está há quanto tempo no grupo, mais ou menos? 6 anos, mais ou menos. Bastante tempo, Dan. Sim, eu tive que sair um tempo, depois voltei. E como é que foi a saída e a volta? Esse momento de vou ter que sair e depois esse retorno. Por que você retornou e voltou? Por causa, eu saí por causa que estava tendo dificuldade em casa, comecei a trabalhar muito. Sim. Eu tive que dar um tempo, mas a volta foi muito melhor porque eu sabia que eu queria, a música sempre. Aí foi Música muito que você melhor gosta. voltar. Quando eu estava fora, eu estava triste, Você sentia falta? sentia pra Precisou caramba. sair para trabalhar e ajudar em casa? É. Aí depois eu voltei, mesmo tendo dificuldade em casa, eu arrumei um jeito de ajudar em casa, mas no grupo. Aí depois o grupo se tornou como se diz, meu trabalho de verdade, né? Legal. E sua segunda família também, né? Família também. De alguma forma. Uhum. Muito legal ouvir o depoimento. Vamos conversar com o Matheus agora. E você, Matheus? Eu gostei do cabelo do Matheus. Às vezes eu faço o cacho aqui também, viu, Matheus? Lambido, vamos fazer o cacho para dar um volume. E me conta um pouquinho de você, Matheus. Eu entrei no grupo faz uns 8 anos, né? Entrei com mais ou menos uns 10, 11 anos no grupo. E eu entrei por pedido de uma amiga minha, que ela era do grupo na época, não, ela não tá mais, mas ela era do grupo. E eu era um moleque bem quietão no fundo da sala. E Você era muito tímido? eu era bem tímido. Eu não conseguia nem apresentar um trabalho na frente da sala. Aí, depois que eu comecei a tocar com todo mundo, né? Que eram bem mais pessoas na época, aí começou a ficar mais fácil, né? Você não fazer as coisas sozinho. Às vezes fica bem difícil você fazer esse tipo de coisa sozinho. Aí eu comecei a gostar bastante de tocar. Eu fui ver, eu não sabia o que era. Até onde então eu só sabia que eles tocavam com latinha. Eu não sabia que tinha tanta coisa. Mas eu entrei no primeiro dia, eu gostei pra caramba e tô lá até hoje. Tão gostoso ouvir, né, Rafa? Todas essas possibilidades que a gente tem a partir de um projeto. Uhum. E a própria falta que faz esse projeto, de repente, em alguns momentos que a gente precisa se ausentar, né? E na nossa vida, nós, né? Você que está em casa, todos nós, em alguns momentos a gente precisa fazer escolhas e recuar, mas é tão bom voltar, né? E a gente volta até mais consciente, dando ainda mais valor para aquilo. Você, esse coração deve estar... É muito cheio Porque de são orgulho. muitas crianças e adolescentes que passam por você. Todos no os decorrer anos, de todos esses anos. pelo menos 20 por ano diferentes, né? Entre esses 20 tem também aqueles que vão por curiosidade, para saber o que está acontecendo, porque as crianças, como que nem aconteceu com os meninos, assim, vai por curiosidade para saber o que é isso, o que vocês estão fazendo aqui. Não faz nem ideia do que seja a execução musical. Música, muitas vezes, para muitas crianças, é só aquilo que acontece no rádio, né? Não chega a música clássica, a música instrumental, que aqui a gente faz. E essa descoberta é uma alegria muito grande. Quando ele percebe que a sucata tem um potencial... que tem, né, o quanto dá para fazer. Como é que vocês estudam os sons dos objetos? Olha, é uma maneira bem de experimentação mesmo, sabe? Isso aqui faz som? Pô, isso aqui tem um som bonitinho, né? Será que dá para colocar numa música? A gente tem música nossa que tem um pedaço de madeira, assim, você bater assim mesmo, uma madeira qualquer mesmo e pá! Né? Tava até contando aqui para um amigo nosso, vindo para cá, que alguns instrumentos eram suportes de segurar o instrumento. E, de repente, não usava mais o suporte. Vamos pôr na música? Vamos, deixa eu ver se dá certo. O suporte virou o instrumento. O suporte virou o instrumento. Então, é meio aleatório, ao mesmo tempo tem uma pesquisa e a coisa é agradar aos ouvidos mesmo, né? Buscar sempre uma sonoridade que combine uma coisa com a outra. Por exemplo, a gente sapateia, né? A gente faz um pouco de sapateado. O som do sapateado, ele casa com o som da colher. O som da metálico que a colher faz batendo uma na outra é muito próximo do som da chapinha do sapato encostando no chão. Então a gente combina o som da colher com o som do sapateado e faz uma música própria para isso, né? Então a colher veio dessa forma, por exemplo. Temos mais um trechinho, diretora? Vamos, né? Sonorizar mais? Vamos conhecer mais um pouquinho o trabalho dos meninos. Olhem e escutem.
Adorei, brinquei com os meninos, achei uma função que eu posso ocupar no grupo, você é dançarina. Eu vou precisar bastante treino ali para conseguir, né, ir bem no instrumento. E é uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho, meninos. Cada um de vocês assume um instrumento ou vocês rodam por todos eles? Vocês tocam todos eles? Cada um toca um pouquinho de cada, assim. Nós todos rodamos durante a apresentação. Tipo, daqueles instrumentos que a gente viu ali, se você tiver a oportunidade de usar cada um deles, você tira de letra. Durante a apresentação, eu, por exemplo, toco os 2 instrumentos de canos, né? Eu toco um no final, toco o menor no meio, aí... Inacreditável de cano de PVC, não, Rafa? O som muito legal. E a gente vai trocando, né? Aí tem um número para cada um, tem um número que todos nós estamos no balde, o professor tá no instrumento de cano, aí vai trocando sempre na apresentação, né? É uma dinâmica bem legal. Bacana, porque daí, né, vocês conseguem tocar um pouquinho cada um dos instrumentos. As oficinas acontecem semanalmente, Rafa? Acontece de terça, quarta e quinta para a criançada, das 11 à 1. E nós treinamos também de quarta, quinta e sexta, 3 horas por dia, assim. Como a gente faz 3 shows intenso, por semana, né? a gente acaba fazendo 6 dias por semana, na verdade. 3 a gente se apresenta e 3 a gente compõe e ensaia. Então, Quando não está estudando, está apresentando. Está apresentando. É essa dinâmica do trabalho. E essa coisa de tocar o instrumento, todos tocam tudo. E em cada música, cada um fica num instrumento diferente, mas a ideia é que todos aprendam, inclusive, as partes de todos em todas as músicas, para caso queira trocar e por experiência mesmo, né, para o desenvolvimento musical de cada um mesmo, né. Você sabe o que me chama muito a atenção, Rafa, e eu acho importante a gente destacar, reforçar isso. Sem verba para você fazer instrumentos, vocês reaproveitando o lixo, entre aspas, vocês conseguem um trabalho, uma apresentação artística perfeita, né? A gente percebe uma harmonia, é gostoso, contagia, porque a gente fica assim e de fato gera na gente aquela sensação gostosa que você comentou, né? É gostoso ver vocês e às vezes traz algumas lembranças ou sentimentos bons. Então a gente fica feliz, né? Depois de uma apresentação. E eu acho isso muito bacana, porque não é algo que você tem ali um investimento, uma empresa bilionária patrocinando, não. É o esforço e a dedicação de cada um, né, Rafa, com um mestre, né, alguém ali coordenando, cuidando e explorando o que cada um tem de melhor. Isso é lindo. E as músicas também são compostas com cada um trazendo uma ideia para a composição, né? Todas as músicas, às vezes a gente traz uma ideia pronta de uma determinada música, mas ela está sempre aberta para modificação. Então o Danilo mostra uma coisa para mim, professor, o que eu fiz serve? Sempre serve. Porque mesmo que não tenha muito a ver ali no princípio, é uma ideia para ser amadurecida. Isso é uma linha de trabalho que eu sigo, de manter sempre todas as ideias que aparecem, independente delas serem boas ou ruins, porque eu acho que toda ideia, quando bem trabalhada, bem desenvolvida, ela acaba ganhando sentido ali. Porque se o aluno encontrou sentido para aquilo dentro daquela música, é porque, de alguma forma, isso mexeu com ele, trouxe a criatividade dele à tona. E pode somar. Soma naquele... e você valorizando a criação dele, ele vai se estimular a criar mais, a criar mais. E as músicas sempre vão ganhando. As primeiras ideias podem ser não tão boas, mas a segunda, a terceira acabam sendo. O importante é não podar a primeira ou a segunda para que as melhores não deixem de aparecer, de florescer, né? mesmo, De florescer, né? Aí, lição na música, no grupo, né? E para a vida. Vou continuar o bate-papo com os meninos daqui a pouquinho,